Boa tarde, amigos. É sempre uma responsabilidade grande para a gente trabalhar junto a trabalhadores já bastante envolvidos e conscientes, né, no estudo da doutrina. E o estudo dos fluidos, especialmente, é algo fundamental para o nosso conhecimento na doutrina espírita. Fluidos, às vezes, é um estudo um pouco deixado de lado. As pessoas não dão importância, mas na realidade, se não conhecermos o estudo dos fluidos que Kardec fez, nós vamos compreender muito pouco toda a doutrina espírita, especialmente no seu aspecto científico. Né? E o aspecto científico, ele não é independente do aspecto religioso ou moral, muito menos do filosófico. Então essa doutrina, esse conjunto, ela nos convida a refletir profundamente sobre os fluidos. Então o convite vai ser, a partir desse instante, trabalharmos um pouco esse tema. Vamos falar um pouco dos conceitos, natureza, propriedade dos fluidos. Interessante que há uma dúvida no meio espírita, né? E as pessoas dizem, é fluido ou fluido? Fluido ou fluido? Onde é a sílaba tônica? São duas palavras aparentemente semelhantes na grafia, mas têm significados diferentes. Uma é substantivo, outra é verbo. Fluido, com acento tônico no fluido, flui, é uma substância gasosa, uma substância que pode ser líquida ou gasosa. Então é um substantivo. Fluido é o particípio do verbo fluir, o qual significa jorrar em estado líquido. Quando estamos nos referindo na casa espírita à fluidoterapia, é no substantivo que nós utilizamos. Não é no acento tônico na letra I. Né? É fluido, não fluido. Fluido é uma coisa que já aconteceu, é um verbo, como diz. Isso é só para esclarecer essa parte inicial. Nós vamos dar alguns conceitos para podermos adentrar nesta conhecimento da doutrina espírita nos fluidos. Conceito da ciência no século XIX do fluido. O que era considerado na época que Kardec codificou a doutrina espírita e utilizou esse termo na codificação? Esse termo passa pelas 5 obras básicas e por todas as revistas espíritas que ele coloca, então a importância é muito grande. Então, por que Kardec utilizou esse termo? Como é que ele era utilizado no século XIX? Qual é que era o conceito? Fluido era o agente causador de um fenômeno. Interessante que, quando se procurava explicar a causa, ainda não se tinha clareza do que era aquela causa, então se chamava fluido. Então era algo que não havia, assim, uma definição profunda, com atestado científico, com pesquisas, dizendo, é assim. Como é que damos exemplo disso? Se chamava naquela época, os fenômenos elétricos já eram conhecidos, mas não se conheciam as causas, se conheciam os efeitos. Então, quando se chamava, fluido elétrico. Assim, a determinação que a ciência utilizava. Era um agente causador, mas que não tinha ainda uma definição perfeita da ciência de então. Estamos falando da ciência material, da ciência da matéria. Quando começou a se estudar através de Maxwell, e depois complementando com Hertz, o estudo do eletromagnetismo, a física começou a determinar causas daqueles fenômenos que até então eram desconhecidos. E a ciência da física perdeu então, ou não utilizou mais o termo fluido elétrico, e começou a usar, através dos seus estudos, nomes próprios para isso, como campo, carga, energia, partícula. Então a física, a ciência de então se utilizava porque era uma causa desconhecida, e quando se achou a causa, se colocou uma denominação para isso. Carga elétrica, energia calorífera, são termos específicos da física. Conceitos da física também no fim do século XIX, dos estados físicos da matéria. 2 estados físicos, líquidos e gases. São uma das condições da matéria física, né? Então, são matéria que se esvai,
se chama de fluido também. Né? Então a água é fluida. E havia o estado sólido, como até hoje, que é um estado de mais permanência, entre aspas. Também conceitos do século XIX. Tá? Novamente a palavra fluido no dicionário. O que ocorre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. Então é uma fase não sólida da matéria. Tudo aquilo que nós conhecemos de matéria, dentro desse conceito amplo agora, né, que não é sólido, é líquido ou gás, é fluido. Nós já vamos esclarecer o porquê de toda essa introdução, pessoal. Pelo seguinte: fluidos no contexto da codificação espírita. Aqueles eram contextos da ciência, dos dicionários, termos utilizados, e na doutrina espírita. O termo fluido, que nós utilizamos hoje ainda, ele está correto? Será que ele não está superado? Não temos que chamar não mais de fluidoterapia, mas de um outro termo, ou fluido magnético, energia magnética? Será que não é por aí que nós temos que utilizar? Vamos ver então. O termo fluido na doutrina espírita ainda está dentro do contexto apropriado e deve ser utilizado. Nós muitas vezes começamos a utilizar outros termos, querendo, de certa forma, atualizar, entre aspas, a doutrina espírita. Utilizamos às vezes termos, deixa eu ver se eu tenho aqui, como energia. Se nós analisarmos a palavra energia no conceito da física, ela tem uma definição muito própria. Nós utilizamos energia no termo comum da palavra e para qualquer estado. Estou cheio de energia hoje, né? Esse é um termo comum, vulgar da palavra, mas o termo energia na ciência, ela é muito específica e não está adequada ao termo na doutrina espírita. O termo fluido ainda está muito atual e deve ser utilizado, porque o sentido original do termo, como falamos anteriormente, agente causal dos fenômenos ainda desconhecidos na sua natureza. E isso ainda faz parte da doutrina espírita. Nós temos um breve estudo, que já é o suficiente para nós, dos fluidos, que Kardec nos fez. Então o termo fluido ainda está adequado e deve ser utilizado na doutrina espírita. Claro até aqui, pessoal? Deu muito nó? Não, só para a gente esclarecer a questão do termo, que é muito importante. Nós vamos falar de uma palavra, nós temos que entender o que essa palavra significa no contexto. Então o termo do contexto na doutrina espírita está muito claro ainda e atual. Muito bem. Vamos entrar um pouco agora em coisas que nós fazemos uma revisão, né, para a prova do fim do ano. Né? Questão 27 do Livro dos Espíritos, que também vamos trazer para nós esclarecermos algumas coisas. Kardec faz uma pergunta muito clara. Depois de alguns conceitos que os Espíritos trazem para Kardec, ele faz uma pergunta. Haveria, sim, de acordo com o que os Espíritos disseram, dois elementos gerais do universo. A matéria e o Espírito? É isso? Só existem esses dois elementos no universo? Pergunta de Kardec. Porque foi colocada até a questão 27, ele foi trazendo toda a construção desse pensamento para chegar nessa pergunta. O que os Espíritos respondem? Nós conhecemos a resposta. Sim. Então, quer dizer, os dois elementos gerais do universo, matéria e Espírito. Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Não colocando Deus no nível da criação, mas como o Criador. Mas os Espíritos colocam então que esses três elementos, claro que é Deus como Criador e a matéria e o Espírito como as criaturas de Deus, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Na sequência, continuam os Espíritos, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Essa questão ela é muito interessante, porque eu já vi alguns seminários e até em obras espíritas colocando que o fluido universal seria um quarto elemento à parte. Mas os espíritos não dizem isso, porque há uma interpretação às vezes um pouquinho errônea nessa resposta. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. O espírito, aquilo que a gente não tem conceitos para dizer o que é, a matéria a gente tem conceitos. Então, o que faz intermediário entre os dois? É o fluido universal. A matéria é ainda muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela.
embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue desse por propriedades especiais. Depois continua mais um pouquinho essa resposta. Para nós esclarecermos que fluido universal não é espírito, não faz parte do princípio inteligente espiritual, mas sim do princípio material. Tá? Só para esclarecer a questão que eu disse que já teve algumas controvérsias nesse sentido. Então, resumindo, Deus como a inteligência suprema e causa primária, o princípio inteligente como o espírito e o princípio material, o fluido universal. São a trindade universal, como nós já estamos fazendo a revisão, né, para o fim do ano, como dissemos, para nós clarearmos essa ideia. Veja que interessante a resposta primeira do Livro dos Espíritos. Deus como inteligência suprema e causa primária, né? Inteligência suprema, a inteligência acima de todas as inteligências. E a causa primária como causador, especialmente do princípio material. Né? Então, a resposta está condizente com as duas criações que Deus coloca no princípio geral de todos. Se alguém quiser algum comentário, alguma coisa, podemos estar aberto, tá, pessoal? Fluido no projeto Manuel Filomeno de Miranda, eu achei uma definição interessante para nós adentrarmos ao estudo também. É tudo que se relaciona com a matéria, da mais grosseira à mais diáfana. Novamente nos ligando ao princípio material, né? Incluindo-se nesse contexto estados que ignoramos, uma vez que ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos cause aos sentidos, e suscetível de combinar-se ao fluido universal sob a ação do espírito para produzir uma infinita variedade de coisas que apenas conhecemos como uma parte ínfima. Então, novamente, aqueles companheiros do projeto Manuel Filomeno de Miranda colocam essa definição, nos colocando novamente do princípio, o fluido universal, como do princípio material. Tá? De estados, muitas vezes, absolutamente desconhecidos nossos, até estados que nós conhecemos como matéria grosseira, que nós temos contato também. Leon Denis também nos dá uma outra definição. A matéria tornada invisível, imponderável. O fluido, então, é essa matéria que nós ainda não temos forma de medição com a ciência humana no atual estágio. Se vamos chegar a um momento de ter essa forma de medir, de pesar, pode ser, mas não há, nesse momento, nenhuma forma disso. Se encontra em formas mais sutis que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Torna-se uma das formas de energia. Novamente aqui esse conceito de energia, né? Porque a energia também, hoje conhecemos na física, é uma forma de matéria. Né? Ela pode ser medida, pode ser pesada, naquela época o conceito ainda não. Mas também é forma de matéria, a energia que nós conhecemos. Vamos para o Livro dos Espíritos de novo, para nós tentarmos fechar esse pensamento de fluido, princípio material, matéria, espírito. Kardec pergunta, a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Alguém sabe a resposta? Alguém que se arrisca? De um só elemento. Muito bem, vamos lá. Olha aí, deu a pouco, tá afinado. Muito bom. De um só elemento primitivo. Né? Nós falamos anteriormente já, né, que é o elemento inicial de todo, o princípio material. Então, a resposta aqui, os Espíritos confirmando aquela resposta da 27, né? Então, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são os verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Aquilo que nós conhecemos, imagina aquela época de Kardec, o conhecimento ainda era muito ínfimo, hoje é muito mais avançado em termos do avanço da física. Né? Mesmo assim, são formas ainda grosseiras, se comparadas com o fluido cósmico universal, com o fluido primitivo, né? Com o princípio material. Aqui nós não vamos adentrar, mas já dei uma dica para vocês procurarem ainda também na questão. Depois a gente no fim vai dar uma biografia também. Livro dos Espíritos, questão 33.
né, a sequência, e nos livro dos Médios, capítulo 8, o item 130, vai se aprofundar um pouco mais isso aqui. A gente não vai muito longe, até por causa do nosso tempo também. Então, entendendo isso aqui, nós vamos fazer um pequeno resuminho agora do que nós estamos falando. Todos os corpos, todos, desde os mais simples aos mais complexos, não passam de transformações de uma matéria elementar única, o princípio universal. O princípio universal seria o grau de pureza máxima, né, desse princípio, que nós não temos nem condições de chegar próximos disso. Também designados como, porque esse princípio universal, durante a obra de Kardec, ele vai colocando algumas outras denominações que podem ser, eram paralelas, hoje a gente assume só mais uma denominação. Éter, aqui então era considerado éter, vocês quem lê um pouquinho da física dos séculos passados, se chamava, tudo era o éter, né? Fluido primitivo universal, fluido cósmico, fluido universal, matéria cósmica universal, fluido cósmico universal. Estas são sinônimos. São tudo palavras que dizem tem a mesma coisa, a mesma conotação. Tudo deriva, então, desse princípio universal, do princípio material. Mais um resuminho. Toda a matéria é, simplesmente, então, resultado das modificações do fluido primitivo universal, sendo este o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Novamente, Kardec nos lembrando de que tudo que existe, quais são a Trindade Universal? Deus, o Criador, o Espírito, que não é matéria, e a matéria, nas suas mais infinitas formas, que nós não temos nem ideia de quantas poderemos encontrar. Dentro desse processo, desse conhecimento, nós vamos ver de que não há uma separação brusca entre o mundo visível, material, e o mundo invisível, espiritual. Não o espírito em si, mas o mundo onde os espíritos habitam no processo de desencarnação. Pois ambos são constituindo da mesma matéria. Isso aqui é muito importante, nós sempre estarmos atentos a isso, para entendermos como funciona qualquer mecanismo da ciência espírita, a mediunidade, o passe, a influência espiritual, tudo que nós estudamos, temos que entender que isso não há, a matéria é a mesma. Para nós entendermos, inclusive, o funcionamento do passe, temos que estar muito clara essa questão. Seguindo mais um pouco, novamente é uma revisão, né, para a prova, de que o ser humano é constituído. Vamos nos lembrar, o corpo humano, que é. E a gente coloca sempre, entre aspas, essas palavras, concentração, condensação, solidificação do fluido cósmico universal, porque são palavras que nos dão uma analogia. A gente não pode pensar assim, não, a gente junta, aperta bem o fluido cósmico universal e vira um corpo. Não é dessa forma, mas para entender que é dentro do que a gente conhece, uma condensação, uma concentração. Então, o corpo humano nada mais é do que essa condensação do fluido cósmico universal. O perispírito, também, é esse corpo intermediário que também é da mesma matéria do corpo físico. Só mantém uma imponderabilidade e qualidades etéreas, ainda não detectáveis ao instrumento humano, pelo menos de forma comum. Tá? E também, lógico, são ambos da matéria de dois estados diferentes, essa similitude e a origem é a mesma da matéria do corpo e do perispírito, e somos a alma, ou espírito. Essa sim, a sua natureza íntima escapa às nossas investigações. Não sabemos a sua constituição, nem sua origem. Né? Os espíritos dizem, né, é uma chama, é uma centelha, e isso nos basta para compreendermos o que nós somos como alma, como espíritos. Né? Tá certo essa lâmina aqui? Está algum erro ou não? Não, tá bom, vocês me corrijam se der alguma coisa errada. Então vamos pegar novamente o fluido cósmico universal, nos seus dois estados, eterização ou imponderabilidade, pelo estado primitivo, né, começa pelo estado primitivo, não tem massa, é o objeto do estudo de quem? Da doutrina espírita. Então nós estudamos esta parte do fluido cósmico universal, como espíritas, como ciência espírita. A materialização e ponderabilidade é um estado consecutivo do primitivo, tem massa, então é ponderável, né? Dá para se pesar, dá para se medir, e ali quem estuda são as ciências humanas, as ciências naturais.
A gente pergunta, às vezes, e é um questionamento que eu tinha lá no início também, mas como é que a gente pode comprovar, né, de que existe esse fluido? Como é que a gente pode comprovar de que a água se altera? E eu sempre tinha dúvida, por que a gente não leva essa água para um laboratório e vai fazer uma pesquisa e vai ver que alterou a água lá? É na ingenuidade nossa, né? A alteração não é a nível molecular onde os instrumentos humanos vão detectar. É nível ínfimo da matéria, que os mecanismos humanos ainda não conseguem detectar. Mas então como é que eu posso dizer que o passe funciona e a água magnetizada funciona? Pelos efeitos que ela proporciona. De uma forma muito clara, como as ciências nos mostram, de uma certa forma, de que pelos efeitos, pelas consequências, se consegue identificar uma causa, apesar de não conhecer em profundidade essa causa. Veja o termo fluido, né? É aquele agente causador, aonde não consegue ainda se ponderar, se medir, mas os efeitos que ele proporciona, a gente identifica que ele existe, que ele é uma realidade. Se numa outra oportunidade, mais aprofundar, nós podemos falar um pouquinho mais sobre essa questão, que acho que é bem interessante. Nós cortamos bastante coisa também nessa parte aqui. Fluido universal. Então, entre os dois extremos, há inúmeros estados intermediários, entre a eterização absoluta e a materialização absoluta, né? Sem bruscas transições. O homem já chegou, isso é muito importante nós entendermos, pessoal. Porque hoje a gente vai olhando e vai lendo física quântica, a gente busca algumas revistas e às vezes tem até alguns artigos na doutrina espírita, no meio espírita, dizendo que a física já achou o mundo espiritual. Já detectou, né, a matéria que constitui o mundo espiritual. Não é verdade. Por quê? O homem já chegou ao estudo das partículas subatômicas, inclusive os neutrinos, com massa nula e sem carga elétrica. O instrumento humano chegou a isso. Mas isso ainda é matéria tangível e ponderável. E não é a matéria do mundo espiritual. Nós estamos longe de chegar, ainda na ciência humana, na ciência dos homens, esse encontro. Então, quando a gente vê assim, que diz, olha, tal cientista identificou, não há uma realidade. Identificou ainda a matéria, ainda grosseira. Essa matéria que a gente colocou é a matéria grosseira ainda. Não chega perto ainda do mundo espiritual. Então, uma analogia, novamente, para nós entendermos essa questão, a materialização do fluido cósmico universal, né? E a eterização. A materialização seria como se fosse o vapor, a água e o gelo. Né? Uma forma muito grotesca que nós entendemos como é que é o fluido cósmico universal, seria o vapor, e nós, aqui o corpo físico, seríamos o gelo. Né? E o contrário seria nós, o gelo, indo para o vapor. Né? Uma forma muito... Só uma analogia para entender como é que é esse processo. Não é abrupto. Né? Ele é gradativamente. Né? Tudo bem, pessoal? Ninguém dormiu ainda? Então vamos ver agora a visão de futuro de Kardec. Kardec, cientista, pedagogo. Em 1868, antes de se falar, estavam começando a nascer aqueles cientistas que começaram a descobrir a física quântica. Né? O que se dizia de matéria até então? Matéria, o que era possível tocar, sentir, medir, sentir o gosto, isso era matéria. E Kardec coloca, em 1868, essa frase. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Da matéria tangível. Talvez não seja ela compacta, senão em relação aos nossos sentidos do homem. E o que o provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e os espíritos, para os quais não são mais obstáculos do que corpos transparentes não são para a luz. Então Kardec alertando aos cientistas de então, ainda já num conceito muito materialista, não, o que eu toco, o que eu mexo, isso é matéria. Logo depois a ciência, a física e a matemática, a física e a química se alteraram profundamente. Pouco depois da codificação espírita. Kardec, antes disso, já estava antecipando, para dizer que os homens têm que ter muita humildade, para não dizer que conhecem toda a verdade, para não negar as coisas que ainda não têm conhecimento de si. Né? Qualidade dos fluidos. Muito importante. Fluido tem qualidade? Tem. É bom? É ruim? Pode ser? Pode, não pode?
Não são pegadinhas, né? São só para a gente acordar um pouquinho. Os fluidos, é interessante isso, não possuem qualidades sui generis. Ou seja, eles próprios não têm uma qualidade. Mas essa qualidade é adquirida no meio onde ele se elabora. Porque é modificada pelos eflúvios, pelas emanações desse meio. O que isso quer dizer? O fluido em si não é nem bom nem mal. Nós vamos ver que ele é uma atmosfera, é algo, entre aspas, essa atmosfera, aquilo que nos circunda. Neste ambiente que nós estamos aqui, há emanações de fluidos, de cada um de nós. Se nós todos estamos, e com certeza estamos aqui, vibrando pelo palestrante para que a coisa dê certo, né? Estamos vibrando positivamente, estamos fazendo a coisa para funcionar para o bem. Com certeza estamos sentindo vibrações boas, fluidos bons. O fluido em si não é, mas o que a gente direciona através dos pensamentos, nós vamos falar mais adiante, é isso que vai dar qualidade ao fluido. Né? A gente gosta muito de dizer, aquela casa está carregada, fluido negativo. Né? O que é essa situação? Por onde, Dani? Por exemplo, fazer uma pergunta. Todo ser tem possibilidade de ter. Sim. Mas ele só vai ser bom se ele pensar. Tá. A senhora pode aguardar essa resposta mais um pouquinho? Então, porque nós vamos entrar junto aqui também. Então, tá bom. Isso. Tá. Não, mas é muito interessante. Tanto nós colocamos mais adiante, nós vamos falar essa questão de como o fluido é bom ou ruim, como nós podemos, através da nossa emanação, qualificar ou não esse fluido nosso, né? Também. Vamos falar também disso. Bem interessante. Aqui a senhora já falou, o ar se contamina pela poluição, né? Essa é a atmosfera que nós vivemos. A água pelas camadas subterrâneas. Vocês pegam aquela água mineral, às vezes essa água tem bastante cloro, essa tem bastante flúor, essa tem outros minerais, né? Porque a água passa por pedras, por subterrâneo, e ela se contamina também. Estou falando da água que nós bebemos. E como é que os fluidos espirituais se contaminam? Pelo pensamento. Né? O pensamento é a força motriz que vai dar qualidade boa ao má a esse fluido. O pensamento pode modificar as propriedades dos fluidos espirituais. Vamos mais um pouquinho. Maus pensamentos corrompem a atmosfera, novamente entre aspas, a atmosfera fluídica. Quando a gente pensa, chega perto de uma pessoa que está muito tensa, muito nervosa, muito irritada, mesmo se a gente não perceba, não veja isso visualmente nela, se a gente consegue, seja um pouquinho de sensibilidade, a gente chega próximo, a gente pode perceber essa carga de negativa, vamos dizer, nesse caso, dessa pessoa. Assim como também os bons pensamentos purificam e saneiam. Um pequeno exemplo disso, ou grande exemplo, as pessoas que se aproximavam de Chico, por exemplo. Né? Às vezes elas não falavam, às vezes até nem enxergavam, mas a proximidade de Chico Xavier, a emanação que ele trazia, né? Já aquela pessoa se contaminava positivamente pelos fluidos de paz, de harmonia do Chico. Né? Então, assim como nós contaminamos, né, pelo interior, nós também emitimos também. São situações que nós vamos falar daqui a pouquinho. O que seria uma psicosfera poluída? Né? Psicosfera, aquilo que fica próximo a nós, né? Porque nós temos um campo de ação através desses fluidos. Psicosferas fluídas são viciadas, são projeções de maus pensamentos. E aqui nós colocamos sentimentos juntos. Tá? Pensemos assim, como é que isso funciona? Nos aproximamos de uma flor que lança perfume, né? A gente não está enxergando, isso é matéria, cheiro é matéria, mas só para a gente fazer essa analogia. Às vezes tu não enxerga a flor, mas aquele ambiente está perfumado pela flor. Tu está atrás de uma porta, abre a porta e aqui está a flor que perfumava. Assim como pelo lixo também. Desta forma, analogicamente falando, os fluidos também. A gente não sabe a fonte, mas se contamina, né, pelas nossas invigilâncias, por esses fluidos negativos, por as ideias derrotistas, de violência, se a gente não se permite a isso também. E o que é mais importante, ou não, dentro dessa importância?
somos reconhecidos no mundo espiritual por essa psicosfera. Atraímos e somos atraídos pelos semelhantes. Essa é uma grande questão que às vezes até entre espíritos há dúvida, né? Eu gostaria de ir, após desencarnar, em tal lar no mundo espiritual. Será que eu posso entrar lá? Ninguém vai nos bloquear a porta de entrada. Nós mesmos, por a nossa vibração, não vamos ter condições de entrar. Porque nós somos cartas abertas para os espíritos. Aqui na matéria, nós nos mascaramos, usamos de artifícios, né, para certamente aparentar algo mais do que nós verdadeiramente somos. Mas no mundo espiritual isso não existe, porque a nossa psicosfera demonstra para os espíritos efetivamente o que nós somos. Por isso que os espíritos não sabem, né, que a gente está com... Quando a gente diz, estou com vontade de melhorar, de fazer isso, eles sabem se nós estamos realmente, porque isso está claro na nossa psicosfera, né? Pensamento e fluido espiritual. Dentro do que a dona Eni estava comentando ainda, os fluidos ambientes são modificados pela projeção de pensamentos. Kardec tem um texto muito interessante na Revista Espírita, onde ele fala da comunhão de pensamentos, da importância de nós estarmos em grupos com comunhão de pensamentos, certamente no lado positivo, porque essa comunhão de pensamento pode ser para o aspecto negativo também. Então, quanto mais pensamentos de otimismo, de paz, de harmonia, mais esse ambiente se torna harmônico também. Os fluidos se unem por semelhança. A incompatibilidade entre bons e maus fluidos. Isso que nós falamos anteriormente. Qual é o ambiente espiritual que nós vamos no nosso desdobramento durante o sono físico ou após o desencarne? Aquele ambiente onde nós estamos na mesma vibração possível adentrar. Então, é como a água e o óleo. Não há ambientes espirituais que nós não tenhamos, que nós não podemos entrar por a nossa vibração negativa. Nós não podemos entrar em ambientes assim. Só fazendo um paralelo. Aqui, quando encarnados, não. Nós podemos entrar em ambientes santificados, ambientes harmônicos, mesmo estando em vibrações completamente equivocadas. Né? Fisicamente não há barreira para isso. Mas no mundo espiritual isso não acontece. O pensamento pode, então, dentro dessa ideia, sanear ou viciar o ambiente psíquico. Vejam, novamente, nós estamos colocando como o pensamento atua sobre o fluido. Essa ligação é profundamente direta. O perispírito e o fluido espiritual. Muito interessante nós sabermos de que, e já sabemos disso, no encarnado e no desencarnado, a ação é semelhante. O fluido espiritual sobre o perispírito do encarnado ou desencarnado é a mesma ação. Não há diferenças. Então, através do perispírito, os fluidos espirituais, que nós já percebemos aquela atmosfera que nós estamos criando ao redor de nós, ou onde nós estamos, podem ser irradiados e também absorvidos no ou do ambiente, de acordo com o teor vibratório em sintonia. Então, quando nós estamos num ambiente, vamos dizer assim, inadequado dentro da nossa ótica, um ambiente muito conturbado, nós podemos efetivamente absorver, não que necessariamente vamos, mas podemos absorver aquela vibração negativa e aquilo pode nos trazer transtornos. Mas ao mesmo tempo que nós estamos num ambiente inadequado, que nós estamos ali por uma força das circunstâncias, nós podemos irradiar, se nós temos já esse conhecimento, vibrações positivas para auxiliar aquela transformação no ambiente. E isso cabe a cada um de nós. Cabe aquilo que Jesus nos disse da vigilância e da oração. Se eu estou num ambiente, às vezes, não há como escapar daquele ambiente, a gente vê que é um ambiente, entre aspas, carregado, né? A gente não precisa efetivamente se contaminar com ele, a não ser que a gente permita isso também. Esses fluidos que estão ali agindo sobre o perispírito têm reflexo no corpo físico. Isso é muito claro. Se são bons,
trazem uma sensação agradável, que inclusive proporcionam curas. Se são maus, trazem sensação penosas, que podem provocar doenças. Aonde nós estamos e como estamos naquele ambiente pode fazer uma diferença na nossa vida. Quando a gente fala para as pessoas na casa espírita, que estamos aqui no momento de oração, da palestra, que estamos recebendo o amparo da espiritualidade, estamos sendo curados, fisicamente falando, não é uma mentira, é uma verdade. Só que depende muito, claro, de várias condições, inclusive do próprio merecimento, da condição da pessoa em si. Mas se a pessoa se abre para isso, com certeza ela está sendo curada de muitas situações penosas para a sua vida. Aí aqui nós falando um pouquinho do fluido espiritual, essa atmosfera espiritual da Terra. Porque nós estamos pensando em microcosmos, somente ao redor de nós, também pensamos em macrocosmos. Né? Em grande escala, esse fluido espiritual é essa atmosfera. E aqui eu botei o desenho da atmosfera, essa é a conhecida atmosfera da ciência, mas não é essa que nós estamos falando. A atmosfera fluídica espiritual, essa não é detectada pelos meios da ciência humana, mas essa atmosfera é que permeia todo o universo. Então, quando nós falamos, ou os espíritos nos falam, de que o pensamento não tem barreiras, é através dessa atmosfera, desse fluido espiritual, que ele vai. Aqui nós temos o exemplo, é a atmosfera que une todos os seres entre si e os mundos entre si. É o meio de transmissão do pensamento, e como nós já vimos, sensível ao pensamento dos seus habitantes. Quando os espíritos dizem que a atmosfera fluídica do planeta Terra ainda é muito densa, não é por causa da poluição dos carros ou da poluição das fábricas, mas por causa da poluição mental do ser que habita ainda o planeta Terra. Quando se transforma esse ser, com certeza essa atmosfera fluídica será muito mais leve, mais sutil. É o elemento de onde os espíritos, inclusive, retiram os materiais sobre os quais operam pelo pensamento. Quem se lembra ali do livro dos médiuns, O Laboratório do Mundo Invisível? Quem já estudou? Vai ver que às vezes os espíritos têm a necessidade, ou a vontade de materializar, entre aspas, qualquer coisa seja, a própria roupagem dele, de onde eles tiram essa matéria? É de alguma fonte? Não, do fluido cósmico universal. Então, daí é a matéria, entre aspas, essa matéria, entre aspas, que os espíritos trabalham através do pensamento. Enquanto nós aqui encarnados temos que operar com as mãos, a matéria que nós temos para formar uma roupa, por exemplo, os espíritos através do pensamento, de acordo com o grau evolutivo de cada um também, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Não, tá bom. Tudo bem, Cláudio? Alguma coisa? Não? Então tá bom. Agora está me olhando lá de fundo. Pois eu não sei, vamos ver. Depois eu vou ver. Né? Vamos ver se é esse o recado. Nós temos que falar um pouquinho dessas propriedades, qualidades dos fluidos e o efeito que ele traz nas pessoas. Já falamos um pouquinho, só vamos falar um pouco mais. No aspecto moral, como isso se apresenta nas pessoas? O fluido carrega a marca dos nossos sentimentos. Nós vamos chegando, não sei se vocês estão, se eu conseguir fazer claro, vocês não, se eu conseguir fazer claramente, até que nós vamos chegar à questão do passe. Tá? Toda a questão da matéria que é trabalhada através do passe, nós estamos chegando lá. Tá? Então, nos seus aspectos morais, carregam a marca dos sentimentos. Então, se eu sou um indivíduo cheio de ódio, amargura, de inveja dentro de mim, essa é a marca que eu carrego, né, do aspecto moral fluídico. Se eu já sou um indivíduo já trabalhando a bondade, a benevolência, a caridade, a tolerância, esta é a marca, o aspecto moral da minha característica espiritual, os fluidos espirituais. E no aspecto físico, como esses fluidos podem atuar sobre o indivíduo também? Isso Kardec cita em vários momentos essa questão dos fluidos. Os fluidos podem ser excitantes, podem ser calmantes, podem ser penetrantes, irritantes, dulcificantes, são tudo termos que Kardec utiliza lá na Gênese. Soporíferos,
Isso é muito comum na casa espírita, a gente dormir um pouquinho, né? A gente vê muitas vezes, não, só estou escutando com os ouvidos, fechando os olhos. Não, às vezes a pessoa está soporífera, já dormiu um pouquinho, narcótico, tóxico, reparadores, eliminadores. Então os fluidos têm todas essas características que podem atuar sobre o nosso corpo físico. De todas essas formas, inclusive. Calmantes, excitantes. É a qualidade que se dá para o fluido, para a atuação sobre nós. Os efeitos que ele pode ter sobre nós. E interessante nós vermos que o quadro dos fluidos reflete o de todas as paixões do ser humano, das virtudes e dos vícios da humanidade. Então o fluido vai refletir aquilo que a pessoa é em si. Né? Ela emana aquilo que ela é em moral, em evolução espiritual. Isso é muito importante para o trabalhador passista saber dessa situação. Né? Isso é fundamental para nós estarmos no trabalho do passe conscientemente de tudo isso. Perispírito e pensamento. O perispírito é reflexo do mundo interno do espírito. O perispírito é o reflexo do mundo interno do espírito. O que é o espírito em si? René Descartes depois tem um pensamento que nós vamos ler. Pensamentos e sentimentos. Mas que tem consequências no mundo externo, no corpo. Então, o perispírito nosso é uma construção do espírito. E o nosso corpo físico é o reflexo desse espírito. Então, estamos vendo que, na realidade, nós somos o reflexo do que nós somos como espírito. Né? Pureza e impureza dos fluidos depende de pensamentos mais ou menos elevados. Novamente, a importância da nossa conquista moral, das virtudes, do nosso pensamento. E pensamento, quando falamos aqui, não é somente o dizer, mas especialmente é o sentimento no coração. Desejos, sensações, preocupações, sentimentos, vontades, projetos, tudo isso, né, é o mundo mental que nós criamos. Isso é o reflexo do nosso mundo íntimo. Então, nós efetivamente somos aquilo que nós desejamos ser. São os nossos desejos, são as nossas vontades. Nós gostamos muito, ainda nas nossas imperfeições, de acusar o exterior, o de fora. Eu sou assim porque me fizeram assim. Na realidade, nós somos uma construção interna. Né? René Descartes nos diz que pensamento é tudo aquilo que a alma produz. E eu achei muito legal essa frase, porque realmente ela pensa, ela fecha com tudo que a doutrina nos diz. Né? Aquilo que pensamos, que sim, é a alma que produz. Né? Nós estávamos ouvindo ontem à noite um seminário, se não me engano, em Goiânia, né, onde o Sérgio Lopes comentando de um colega, de que ele diz que não existe espírito, tudo é produto da química, do cérebro, dos neurônios. Então, na realidade, a nossa personalidade não existe. Nós não somos nada, porque nós somos reflexo de química. Um médico materialista falando. E o Sérgio disse que no fim, quando abriu para a pergunta, o Sérgio Lopes disse que ele não se aguentou e disse, mas então, você quer dizer que que a ciência, a beleza da arte, nada disso não é criação do homem, é criação apenas de química, é isso mesmo. Mas eu não concordo com isso, ele falou para o médico. E o médico disse que começou a ficar um pouquinho nervoso, irritado. Ele disse, não, o senhor não fica nervoso. E aí todo mundo parou e disse, não, porque o senhor também não existe. Né? Já que ele não existia, nós somos química, é só química. Então é só química, né? É muito mais completo, mas é bem legal o que o Sérgio coloca ali. Então, mais ou menos isso, né? Mas nós somos o reflexo do nosso pensamento. Nós somos o pensamento, né? Ações do pensamento no indivíduo. Isso aqui é muito importante nós estarmos a par. Porque a ação, o pensamento, tem ação profunda sobre nós. Pensamento que nós temos e pensamento que nós vibramos, né, no meio em que estamos também. É muito interessante ver se são intenções permanentes e intensas. O que é um pensamento permanente e intenso? É aquilo que é muito desejável, que é muito... Não é assim um pensamento fugidio. Esse não traz consequência maior, mas algo que é profundo, que é permanente, que é do fundo do coração, vamos dizer assim, aquilo traz consequências. Que consequências são? Se são pensamentos negativos, com certeza vão trazer desordens físicas e enfermidades. Olha, a vigilância do pensamento. Há
conceitos científicos para isso. Não mais agora um conceito religioso que Jesus nos disse. Não. Cientificamente nós podemos determinar pensamentos de ódio, de raiva, vão trazer consequências físicas. Ao contrário, pensamentos positivos vão trazer saúde e bem-estar. Quando falando em pensamento positivo, não é aquela coisa piegas, é aquela coisa vulgar de pensar positivamente, tudo vai dar certo. Isso faz parte. Mas pensamento positivo é pensamento de amor, de caridade, de tolerância, de compreensão com o outro. Esse é o pensamento efetivamente positivo. Perdão, não sentir o desejo de machucar o outro, nem prejudicar ninguém, né? Então, essa é a forma profunda do pensamento positivo que estamos falando. Pensamentos agem sobre os fluidos, aquilo que eu achei que antes eu botei aqui. Como o som age sobre o ar. Isso, o pensamento ele tem atuação direta sobre o fluido. O som sai daqui e ele vai e se propaga. Né? Há uma diferença. O ar traz o som. Mas esse som aqui não está chegando nem no outro lado da rua lá. Porque ele para. As barreiras físicas impedem. O pensamento não. O fluido, como nós vimos, ele abarca todo o universo. A gente não consegue imaginar o que é isso, mas abarca todo o universo. E ele não tem barreiras. Então, se eu pensar, sei lá em Sirius, né, meu pensamento, se é salutar e vai chegar até lá. Se eu tenho um ente querido que está lá no mundo superior, ou muito inferior, no mundo espiritual, o pensamento chega até ele. Aí nós não vamos falar, mas só para a gente adentrar na questão da irradiação. Mas o que adianta eu fazer uma prece para o fulano que nem está sabendo? Se ele estiver na condição de merecimento e de vibração, ele vai receber aquele auxílio através da prece, da irradiação. Quando há infiltração, nós estamos reforçando aquela ideia de antes, de maus fluidos, opõe-se com a adição de bons fluidos. Quer dizer, há maus fluidos no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, né? Algum pensamento, algum filho, algum esposo, a esposa está meio equivocada, está complicada a situação, nós temos condições de sanar aquele ambiente, de auxiliar para que aquele ambiente não se contamine, trazendo bons fluidos. O que nada mais é isso do que o Evangelho no lar, das nossas preces, das nossas orações, né? Essa vibração, esse sentimento de bom. E claro que com o nosso fluido vem também a espiritualidade nos auxiliando nesse processo. Ação interna e externa. Vamos ver se não, vai ser mais tarde depois. Isso aqui que é interessante. A alma tem repercussão fora de você. Ela repercute fora. A alma não é só algo interno. Porque se nós pensamos, e esse pensamento ele entra em vibração com o fluido que está ao meu redor, com certeza ele vai ter repercutir fora de mim. A repercussão que eu quero dar a isso é que depende da minha boa vontade daí. Tudo bem até aqui, pessoal? Ações do fluido no indivíduo. O aspecto moral interfere diretamente no físico. Algo também que era coisa assim que não se conhecia. Mas como? Como pode? Moralmente, o aspecto moral está influenciando no físico. Então pensemos um pouquinho. Se nós estamos numa profunda tristeza, pode nos provocar fisicamente dor e cólicas. Como é que se explica isso segundo os materialistas? Como é que pode uma tristeza provocar dores físicas? Fala, mas é a química que se alterou. Sim, mas por que a química se alterou? O que ficou triste? Foi a química? É um neurônio? Ou é o espírito, a alma que pensa? A irritação, problemas hepáticos e intestinais, a pessoa que fica, novamente, aquela intenção permanente e duradoura, né? Não é fico irritado um momento, isso não vai me trazer consequências. Mas aquela pessoa que vive constantemente irritada, traz problemas hepáticos e intestinais. Você sabe o que quer dizer uma pessoa enfesada, né? Não precisamos falar, mas só para entender o que é uma pessoa enfesada. Problemas intestinais é uma pessoa profundamente irritada, que traz problemas, inclusive, intestinais, né? Raiva, problemas gástricos, úlceras no estômago. Isso hoje a medicina atestou de uma forma profunda essa situação. Ansiedades, perturbações, mal-estar. Então, são estados morais da alma que trazem consequências no corpo físico. Como isso é possível?
Como é que pode? Através dos fluidos, perispírito, todo esse conceito que nós estamos falando até agora. Essa interligação que há, né? Porque não há nada a separar, nós somos um ser íntegro, integral, melhor dizendo. E esse aqui é uma passagem, talvez muitos conheçam, né? Paulo, em Malta, conta o Evangelho, o Ato dos Apóstolos, que ele foi picado por uma serpente, né? E ele não deu bola, continuou trabalhando. Uma serpente, segundo a história, segundo a lenda ou a história, é uma serpente venenosa. E as pessoas identificaram nele, nessa localidade, como um homem santo, porque ele não sofreu nenhuma dor, nenhuma febrezinha, e muito menos morreu. Por causa do seu estado espiritual, né? O domínio completo sobre si mesmo, dominando também os efeitos químicos no corpo, anulando o efeito do veneno. Veja que interessante isso. Isso é uma história contada nos Atos dos Apóstolos. Como nós, como espíritos, dependendo da nossa consciência, temos efeitos positivos sobre a própria química do corpo. Tanto pelo lado negativo em cima, agora pelo lado positivo da situação. E aí fazer uma experiência, não vamos fazer aqui, mas para vocês fazerem em casa. Olha só. Procure se manter um dia inteiro em oração. E o que é estar um dia inteiro em oração? Vocês são espíritas, não vão achar que é ficar orando na rua, se ajoelhando e ficando parado. Não é isso. É no nosso trabalho, é na nossa família, fazendo o almoço, é servindo a mesa, é lavando a roupa, é fazendo o seu trabalho, num estado interior de paz e vigília. Isso é o estado profundo de oração. Em tranquilidade, em harmonia. Procure ficar um dia assim, inteiro, e veja à noite como é que vai ser. Não é fácil, né? Eu sei que isso aí é um teste, às vezes, dos mais difíceis para nós. Porque nós vamos ser tentados a todo momento a sair desse momento de oração, de tranquilidade durante o dia, né? Mas se a gente fizer isso, e nos diz quem fez, o dia se transforma. A noite é outra coisa. Né? A saúde física e mental se transforma. Imagina nós ficarmos constante assim. Quando a gente vê aquelas pessoas que viveram santamente na Terra, era isso que eles faziam. Não havia transtorno, não havia dificuldades maiores. Dificuldades haviam, mas eles sabiam enfrentar a dificuldade com serenidade. É isso que a gente quer. Essa é a ação do fluido dentro de nós. O aspecto moral sobre o aspecto físico. A ação dos bons fluidos no indivíduo. Aí nós vamos adentrar um pouco mais as próprias terapias espíritas, só dar uma pincelada nelas. Ação boa. Na casa espírita. O que a gente busca através... Como é que a gente atua na casa espírita com os fluidos? Ação externa. O passe, a água magnetizada. E aqui um termo interessante. Também no passado eu dizia, não podemos dizer água fluidificada, porque a água já é fluida. Como é que nós estamos fazendo uma redundância? Porque eu não entendi essa questão do fluido nesse conceito que nós colocamos hoje. Então, água magnetizada ou fluidificada. Está correto dizer água fluidificada também. Né? E o auxílio espiritual, né, que é feito por nós, pela espiritualidade. Mas a ação interna, porque nós temos a ação, podemos receber de fora, e devemos, e também fazer, especialmente a interna. Boa vontade, repulsão às más influências, prece, vigilância, bons pensamentos, sentimentos. Então, quando nós estamos atuando interiormente, a ação externa se torna muito mais potente, muito mais forte junto de nós. Se torna muito mais atuante a espiritualidade sobre nós, se nós estamos fazendo a ação interna. A ação externa sempre vai fazer efeito. O passe sempre vai fazer bem. A auxílio do Espírito sempre vai nos favorecer. A água também. Agora, a manutenção dessa boa vibração, desses bons recursos, vai depender de nós, né, de quem está recebendo essa terapia. Kardec coloca, aí na questão da cura, a cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia. A atuação, a cura física, vamos colocar também, ela atua dessa substituição. Como acontece isso? De dentro para fora. Espírito, perispírito para corpo físico. Porque a doença também aconteceu dessa forma. É o espírito invigilante, é o espírito
com vibrações negativas, macula o seu perispírito, moral agindo sobre a matéria, e a matéria mais sutil sobre a matéria mais grosseira, o corpo físico. O contrário também vai acontecendo. Então, a cura de cânceres que acontece, que são colocados como milagres e grandes feitos, na realidade, mais é do que isso. É uma ressubstituição de moléculas. Quando isso é possível, né? E isso acontece de muitas vezes, às vezes sem a gente saber também. Nós vamos entrar aqui, uma parte bem teórica novamente, para nós, talvez a gente passe um pouquinho do tempo, pessoal. Não, acho que talvez não, vai dar tempo ainda. Princípio vital e fluido vital. É uma questão primária na doutrina espírita e nós temos que entender em profundidade, especialmente falando em curso de fluidoterapia. Lá no livro dos Espíritos, questão 60 a 70, né, na primeira parte, no livro primeiro, melhor dizendo. Princípio quer dizer causa, propriedade, qualidade. Então, quando a gente fala princípio vital, nós estamos falando uma propriedade, uma qualidade do fluido vital. Tá? O princípio em si não é uma coisa específica, mas é uma propriedade do fluido vital, certo? Da onde é esse fluido vital? Claro, nós já sabemos, sua fonte no fluido cósmico universal. É uma modificação desse fluido cósmico universal. Aquela matéria primitiva que nós já vimos lá, é matéria. É o princípio, isso está lá no livro dos Espíritos, propiciador da vida. Causa da animalização da matéria. Princípio da vida material e orgânica. Então, a vida orgânica na matéria que nós conhecemos só existe porque existe fluido vital, que contém o princípio vital. Está claro até aqui? Em nós, seres encarnados, este fluido vital é o fluido que mais nos aproxima do fluido cósmico universal. Sabemos que o corpo físico também deriva do fluido cósmico universal, mas o que está mais próximo, o mais sutil que nós temos em nós é o fluido vital, tá? Que deriva do fluido cósmico universal. É muitos fluidos, mas a gente compreende, já está fazendo uma releitura, né? Uma revisão. É ativo no ser vivente e inativo no ser morto. Quer dizer, só quando nós estamos vivos temos o fluido vital. Então, ele pertence a quem? Ao espírito ou ao corpo físico? Corpo físico. Então, fluido vital pertence ao corpo físico. Quando estamos vivos, temos fluido vital. Acabou o fluido vital, não adianta voltar para a casinha aqui que ela não tem mais habitação, né? Não adianta voltar. É também chamado fluido vital, né? O princípio fluido vital nós botamos juntos os dois. Fluido magnético, fluido elétrico animalizado, fluido nervoso. Kardec utilizou esses nomes para determinar a mesma situação, fluido vital. Tá? Kardec continua ainda nessas mesmas questões. É o que dá movimento, atividade, distingue os seres orgânicos da matéria inerte, dos seres inorgânicos. Então, uma pedra, ao contrário do que eu li essa semana num texto espírita, às vezes na internet a gente busca, dizendo que os minerais têm fluido vital. Não tem. Não tem. O mineral não tem esse fluido vital, é da matéria orgânica. A quantidade de fluido vital é diferente entre os seres. Tá? Em uns há abundância, em outros apenas o suficiente para mantermos a vida, mantermos em atividade. Então há diferença entre os seres também. Se esgota se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, se esse fluido não for renovado, né, ele vai se esgotando e se elimina. Há uma dúvida que eu coloquei aqui que eu não achei respostas e quero que vocês procurem pesquisar de repente. Kardec coloca isso. Se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias que podem conter esse fluido vital para nós absorvermos? Eu não achei. Procurei em algumas questões. São substâncias. Né? Que substância é? Seria o nosso alimento? Seria através da água? Mas o alimento, a gente come...
substâncias. Aí no pensamento é outra questão, mas na questão da substância é algo que eu não conseguia achar uma resposta. Até vou buscar, ver se eu consigo encontrar essa questão. Que substâncias seriam essas? Porque a gente pensar no alimento, não, vou comer uma alface porque vai me trazer fluido vital, mas a alface já não está mais viva também, já não há mais fluido vital nela a princípio dentro desses conceitos. Então fica essa dúvida aqui para a gente pesquisar também. Tá? O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. É a sequência do estudo de Kardec. Mas antes ele fala das substâncias que o contém. Aqui sim, o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tem mais pode dar àquele que tem menos. De que forma ele é transmitido, esse fluido vital? A senhora falou de uma forma. Do pensamento, a nossa prece, através do passe. Né? Dessas formas nós vamos passando o nosso fluido vital também. E aí Kardec faz esse pensamento. Os corpos orgânicos, nós encarnados, seriam assim uma espécie de pilhas. Eu acho muito interessante quando ele coloca essa palavra pilhas, né? Ou aparelhos elétricos, nos quais as atividades do fluido produzem o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então é que nem aquela nossa pilhazinha. Tem umas aqui que são recarregáveis. Nós somos pilhas recarregáveis, mas chega um momento que ela não adianta dar mais carga. Já esgotou, né? E aí nós vamos buscar outra pilhazinha nova para reencarnar, né? Então é tipo essa pilha recarregável. Nós podemos ter cargas, né? E vamos tendo até o momento que não há mais condições de recarregá-las, né? No livro dos médiuns, Kardec também aborda profundamente a questão dos fluidos. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido. Né? A emissão desse fluido pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos potentes. Este fluido vital, o que a parapsicologia depois chama de, alguém sabe dizer? Ectoplasma. Esse é um termo da parapsicologia, não é um termo espírita. Então, somos espíritos, tiramos utilizar os termos espíritas. Essa energia que o médium doa, não só na questão do passe que nós estamos estudando, mas em todo o processo mediúnico, é esse fluido vital que ele doa. Do meu grupo de estudo aqui, não tem nenhum hoje. Eu vou puxar as orelhas desde segunda-feira, que eu convidei, nós estamos estudando sobre isso no livro dos médios. Né? O pessoal não veio, vou puxar as orelhas, se estão escutando em casa. Vão... Mas, para um espírito se manifestar, o que o espírito precisa? Ter a vontade, ter o desejo, né? A permissão. Ele tem o seu fluido. Como é que é o nome do fluido do espírito? Fluido espiritual. Não é o fluido vital, o do espírito. Mas para ele se manifestar no meio material, ele precisa de alguém imprescindível. O médium. Por causa da doação desses fluidos vitais. Então o fluido vital, ele é fundamental. Não há possibilidade de manifestação espírita sem a presença de um médium doador do fluido vital. Aqui, né, o que nós estávamos falando, o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos. É apanágio exclusivo do encarnado. Então, o fluido vital é nosso. Quando nós encarnar, não vamos ter mais fluido vital, mas enquanto estamos encarnados, faz parte do ser encarnado. Isso é importante nós entendermos, por causa do passe. Poder curador dos fluidos. O fluido pode curar? Nós temos certeza disso. Não há mais dúvida. Não estamos falando aqui para a gente que não conhece a doutrina espírita. Nós sabemos que o fluido cura, com certeza cura. Mas depende de alguns fatores. Da pureza da fonte que emana. O agente propulsor. Quem é o agente propulsor? Pode ser o homem encarnado, quando é o fluido vital, e agora já estamos ampliando para a questão do fluido espiritual, do espírito também. Então, se o espírito é um espírito superior, um espírito de luz, com certeza ele emana fluidos muito puros. Se nós somos seres imperfeitos, mas a nossa vontade é de ajudar, estamos emanando fluidos salutares para o processo de cura, de melhoria, de auxílio ao nosso irmão. Da pureza das substâncias inoculadas. Depende das emoções equilibradas e controladas. A pureza está muito ligada, então, com o nosso aspecto moral, né, com as nossas emoções em equilíbrio. Por que um passista que está perturbado deve evitar doar passes naquele momento?
naquela situação, naquele dia, por exemplo, porque ele não está em condições de purificar o seu trabalho, a sua doação de energias. Então é o momento dele receber, para se equilibrar, e no momento depois, novamente, continuar o seu trabalho. Isso tudo vai ser falado mais adiante, né? Da energia da vontade, olha só, importante para os passistas, né? Como é importante o nosso desejo de auxiliar aquele irmão, mesmo não sabendo quem é, nem qual é a sua necessidade. Mas como é importante nós estarmos assim, não, eu quero ajudar esse meu irmão, sem esperar nada em troca, nem agradecimento dos céus, nem um lugar no nosso lar, mas fazer porque é ser bom, quero fazer o bem, sem esperar nenhuma retribuição. E isso é a vontade nossa. Da intenção daquele que dirige, né? Novamente voltando para os seus aspectos internos, o aplicador de passe. Qual é a intenção dele? Né? Efetivamente auxiliar, ou talvez para fazer uma atividade ali que não tinha nada o que fazer, vou lá botar a mão na cabeça. Qual é a intenção? Onde está o seu desejo efetivamente? Agora também tem o outro lado, das condições daquele que recebe. A disposição mental do assistido que está recebendo o passe. Se ele está na condição de receptividade, de harmonia, né, de merecimento também. Então, essa condição é fundamental para o passe fazer o processo, ter a cura efetiva. Nós falamos ali anteriormente da necessidade dele, daquele que está recebendo, e o merecimento dele receber, através dos fluidos, essa cura também. Reforçando novamente a ideia, sempre o passe vai fazer bem. Jamais, mesmo que a pessoa às vezes saia do ambiente, às vezes um pouco conturbada, assim, um pouco tonta, às vezes acontece isso, a gente sabe disso, todo mundo já trabalhou e já sabe. Aquilo ali é algo bom, é positivo para aquela pessoa. E aí quando até a pessoa sai, não é espírita, veio receber o passe, isso é um pouco diferente, a gente tem que esclarecer de aquilo é necessário para ela, não se assustar, porque faz parte do processo de renovação. Deu uma mexida, como se diz, né, profundamente. Poder curador dos fluidos e o efeito sobre o paciente. Pode ser lento, né? E normalmente é esta forma, então a pessoa precisa de tratamento prolongado. Às vezes a questão do passe, nós vamos falar daqui a pouquinho, o passe misto ou somente o passe espiritual, mas é um longo tratamento muitas vezes, e às vezes pode ser muito rápido. E Kardec diz que essa forma de cura ou de melhoria física através do passe de uma forma rápida é muito rara. Né? Normalmente é um processo lento, até porque nós entendemos de que se é uma construção negativa lenta, com certeza o processo de cura também vai ser lento. Kardec coloca essa questão rápida, no seguinte sentido. Quando a pessoa, por algum motivo ou outro, por invigilância, mas um espírito possa ter perturbado ela, né, por obsessão, por influenciação, né, e ela está até inclusive com problemas físicos nessa questão, quando o espírito, naquela situação do trabalho que é feito através do passe, do esclarecimento, o espírito se afasta, automaticamente a cura é quase que imediata. Porque é o espírito que está fazendo aquela situação negativa no corpo físico. Então, essa é uma das situações que acontece da cura mais rápida na questão dessa terapia. Né? No livro dos médiuns, estamos quase encerrando agora. No item 131, eu achei muito interessante destacar isso. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar. O que é a matéria elementar? Sobre os fluidos. Pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Então aqui Kardec corroborando tudo o que foi estudado. O espírito encarnado, nós, podemos agir sobre o fluido? Com certeza. Porque nós já entendemos toda a nossa constituição, como o pensamento influencia sobre esses fluidos. Podemos agir impondo as mãos, no caso ele colocou tocando, que era uma das formas dos médiuns, dos magnetizadores de cura, né? Tocavam. Podem sim, até certo limite, provocarem curas, melhorias, com certeza. Até certo limite. E aqui, quais são as ações que nós podemos
agir através dos fluidos. Ação magnética espiritual. O passe espírita. A imposição das mãos. É muito interessante nós estarmos, às vezes as pessoas discutem técnicas, de tal forma de passe, que vai ser falado mais adiante também. Mas a imposição das mãos é a forma mais simples e segura de nós trabalharmos no passe espírita. Fica para o próximo encontro abordar um pouco mais essa questão. Magnetismo humano. O que nós doamos? Eu já botei ele junto a resposta, era para você responder, mas vocês já sabiam, né? Quando atuamos como ser encarnado, estamos doando o nosso fluido vital no passe. Na época de Kardec, estudava muito magnetismo, efetivamente, né? E se questionava Kardec, mas os magnetizadores, eles atuam sozinhos ou não? Kardec vai dar uma resposta, daqui a pouco a gente fala. Magnetismo espiritual. Quem atua? Os espíritos. O que doam? Fluidos espirituais. Na casa espírita, forma de atividade, magnetismo misto ou semi-espiritual. É o passe misto que nós chamamos muitas vezes. É a combinação dos dois fluidos. O passe que é feito na câmara de passe, há essas duas formas de doação. O que eu estou doando como passista? Fluido vital. Mas, assessorado pelos espíritos, esse fluido que em mim está essa quantidade, os espíritos, de acordo com o merecimento, a necessidade do quem está recebendo, pode multiplicar por muitos através dessa ação espiritual, quando estão todos naquelas condições que nós colocamos. Então o passe é fundamental para a melhoria, com certeza, não só física, como moral do indivíduo. Não há, de forma assim efetiva na casa espírita, o magnetismo humano puro. Porque nós conhecemos e por humildade sempre buscamos o auxílio da espiritualidade, para que ela efetivamente faça o trabalho que nós não temos condições. Então, por isso que se diz que a imposição das mãos sobre o centro coronário é a forma mais simples e que seria não única, desculpe, mas que seria uniforme para, né, de uma forma que seria mais simples para todos atuarem. Porque quem vai fazer efetivamente o trabalho e utilizar os nossos fluidos vitais são os espíritos que vão direcionar. O princípio sempre é o mesmo, né? É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado às suas qualidades e circunstâncias especiais. Então, no passe misto, que nós fizemos na sala, na câmara de passe, ou o passe espiritual que é feito aqui sem a presença do aplicador de passe, efetivamente, são fluidos que são trabalhados. Um numa forma e outro na outra forma. A maioria dos nossos casos, das nossas necessidades, são atendidas através dos fluidos espirituais. Mas há necessidade, muitas vezes, recebemos ainda essa magnetização, né? O fluido vital do ser encarnado. Também é necessário. Não podemos esquecer dessa importância do passe também na câmara de passe. No livro dos médiuns, Kardec bota o item sobre os médiuns curadores. E aqui eu achei fantástico pelo nosso trabalho. Que a gente diz, mas quem é médium curador? Né? É somente aquele que sabe o que está acontecendo e cura as pessoas e a pessoa sai curada daquela sala? Né? Falando dos médios que nós vemos às vezes noticiários ali. E Kardec diz o que dos médiuns curadores? Item 189, para quem quiser conferir se está certo no livro dos médiuns. Médiuns curadores, os que têm poder de curar ou aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Olha só, não é mais só na presença aqui, mas até a distância pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. O que ele quer dizer com isso? Não é necessariamente eu tenho que ser médium ostensivo, na forma ostensiva que Kardec usa a palavra. Nesse que ele está sentindo, porque médium nós somos, que somos intermediários dos espíritos, o trabalhador passista, né? Então não é essencialmente mediúnica. Pertencem a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente ela não é senão uma exaltação, quer dizer, um aumento desse poder magnético fortificado, em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos.
Então, o médium de cura, a gente não vai anunciar isso nas palestras públicas, senão as casas ficam lotadas, pessoas esperando curas milagrosas, e não é essa a intenção da casa espírita. Mas o trabalhador passista, ele está sendo um médium de cura no conceito de Kardec. Quando Kardec diz que, pela vontade, pelo desejo de auxiliar, pela doação do fluido vital e pelo auxílio do concurso dos espíritos, nós estamos atuando como médiums de cura, sim. Então, nós demos uma introdução para que a gente... Só mais 5 minutinhos, pessoal, para a gente encerrar. Uma introdução para que nós possamos aprofundar ainda mais esse estudo dos fluidos, porque ele é a chave da compreensão de inúmeros fenômenos na doutrina espírita. A mediunidade, só vamos compreendê-la através do conhecimento dos fluidos. As manifestações físicas, e isso é muito interessante, como pode o espírito, um ser imaterial, agir sobre a matéria, sobre o corpo físico? Isso é algo que nenhuma filosofia conseguiu explicar. René Descartes tinha essa dúvida, ele conhecia a alma, sabia da existência do espírito, intuitivamente, mas ele não conseguia compreender como pode essa coisa imaterial agir sobre a matéria. Aí que Kardec veio com a doutrina espírita trazer, do perispírito e os fluidos espirituais. Porque quando eu estou falando, mexendo minha mão, nada mais é do que a ação do espírito que eu sou sobre a matéria, esse corpo físico que hoje eu habito. Né? Até aqui, dentro do ser em si, é difícil compreender. Né? E aí, nos mecanismos da mediunidade também. Como é que um espírito pode atuar sobre uma matéria inerte, se não for através dos fluidos? As aparições, através do perispírito, a visão espiritual, a interferência do mundo espiritual sobre o material e vice-versa. Só através dos fluidos nós podemos entender isso. Como é que o pensamento atinge a distâncias, se não é o fluido, essa atmosfera fluídica que nos une a todos os seres. Como acontece a transmissão do pensamento? Não é som, pensamento. As telepatias, estudadas posteriormente através dos fluidos. E a própria obsessão. E, é claro, as curas espirituais e o passe. Então, nós tivemos alguma coisa, esperamos não ter confundido, tentar esclarecer um pouco mais a questão dos fluidos, porque é algo que nós merece um estudo acurado. Né? Aqui nós temos a bibliografia, e somente Kardec nós utilizamos para isso. Não precisamos ir mais longe disso. Aliás, falta estudar ainda Kardec para nós compreendermos mais. A parte ali do livro A Gênese, capítulo 14, ele é um tratado profundo de fluidos. E vale a pena um estudo muito aprofundado dessa parte. Porque ali vai nos dar uma compreensão profunda, não só do passe, como de tudo o que acontece, né, que nós estudamos na casa espírita. Como o aspecto moral pode influenciar-nos, como os espíritos podem nos influenciar, tudo está estudado, nós vamos compreender até dos fluidos. Então, no livro dos Espíritos, no livro 1, né, no primeiro livro, capítulo 2 a 4, na Gênese, o capítulo 14 especialmente, no livro dos Médiuns, capítulo 1, 6, não, era 4 ali, acho que eu inverti, 4, 5, 7, 14 e 15, e 25. E na Revista Espírita, e aí foi uma falha minha, eu peguei os dados, mas não cheguei a anotar, então eu botei diversos volumes ali. Mas tem várias partes da Revista Espírita que falam da questão dos fluidos, e depois Kardec vai afirmando nas obras básicas daí. Tá, pessoal? Este é o recado de hoje, pessoal. Passamos 7 minutinhos do nosso tempo. Né? Esperamos que tenha valido a pena aí. A gente fica, as nossas falhas, perdoem, né? Porque é um estudo bastante aprofundado, mas vale a pena a gente estudar em grupo. Hoje vai uma exposição. Isso aqui vale a pena a gente sentar e estudar junto daí, né? Vamos ver se um dia a gente consegue fazer esse trabalho juntos daí também, tá? Nós vamos encerrar então, já agradecendo a paciência de todos, inclusive aqueles que nos acompanham através da Web TV, pedindo ao nosso Pai amoroso as bênçãos e a proteção para os nossos nobres propósitos, de nos melhorar, de crescermos espiritualmente, de adquirirmos virtudes e podermos superar as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Agradecemos profundamente, Pai, todo o conhecimento que a doutrina está trazendo para nós e cada vez mais nos aprofundando, mas que esse conhecimento
não seja somente para o deleite intelectual, para a aquisição de sabedoria, de inteligência, mas que seja um conhecimento que possa ser transformado na prática, no auxílio ao nosso próximo, e nesta tarefa tão grandiosa que é o passe, no auxílio ao irmão que às vezes vem com dificuldade, em desespero, e que nós, através do concurso, da boa vontade e do auxílio dos bons espíritos, possamos dar esse reforço de ânimo e coragem ao nosso irmão. Agradecemos a toda a assistência espiritual que tivemos em toda a nossa atividade de hoje, rogando para que possamos no próximo encontro, no próximo sábado, estarmos novamente juntos para podermos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. É com o coração profundamente agradecidos que pedimos a tua permissão, Pai amado, para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Um bom fim de semana a todos, pessoal. Agora vocês vão descansar bastante em casa, né? Tomaram um sufoco, né? Que bom.